Bom dia, pessoal! Que bom ter você aqui com a gente. Estamos começando mais um Campo Vivo com as notícias que movem o agro. E eu já te conto o que vem por aí. Como o atendimento médico e as ações de prevenção estão levando mais qualidade de vida e segurança ao produtor rural brasileiro. Você vai conhecer histórias de produtores rurais do Paraná que transformaram sabor, tradição e dedicação em produtos premiados. Reaproveitamento de peças de motores está ajudando produtores rurais a economizar e investir em soluções mais sustentáveis. Os cães da raça Border Collie têm facilitado o manejo de ovelhas com mais agilidade e menos estresse ao rebanho. Como a alta nos preços de insumos, combustíveis e energia tem pressionado a produção de batata no campo. Fique atualizado no nosso quadro Em Dia com o Mercado com o nosso consultor Ismael Menezes. Tudo isso e muito mais você confere agora. Vem ficar bem informado aqui com a gente. O nosso Campo Vivo já começou. Cuidar da saúde de quem movimenta o agro brasileiro também é essencial para garantir produção, qualidade de vida e mais segurança no campo. O programa Saúde no Campo tem levado atendimento, prevenção e acompanhamento médico a milhares de produtores rurais em todo o país. A reportagem é de Felipe Barcelos e José Ferreira. Faça chuva ou faça sol, é do trabalhador rural a responsabilidade de manter em dia a saúde do solo, a saúde das plantas, a saúde dos animais. Mas a dedicação quase exclusiva ao campo tem um preço. A saúde do próprio produtor muitas vezes fica em segundo plano. Sem saúde, como é que nós vamos cuidar dos animais? Como é que nós vamos produzir na roça? Não tem como. Até então nós bebíamos água do rio, bruta de lá. Nós morava dentro desta área aqui, junto com os animais, nós não tínhamos outro suporte. Para dar suporte a produtores como o seu Dodó, que trabalham longe de centros urbanos, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural lançou há um ano o programa Saúde no Campo. Técnicos passaram a fazer o acompanhamento contínuo das famílias rurais, com foco na promoção da saúde e na prevenção de doenças. Desde então, mais de 55 mil trabalhadores foram atendidos em todas as regiões do país. Mais de 22 mil relataram comorbidades como diabetes e hipertensão. Eu estava precisando de alguém que se interessasse pela minha vida, né? Alguém dizia, não, você não pode ficar assim, vamos mudar isso, vamos fazer tal coisa para melhorar. Então, isso é muito importante na vida da pessoa. Para celebrar o primeiro ano, o sistema CNA-Senar fez um evento para apresentar os números do programa e debater os avanços e desafios da saúde no meio rural. Esse programa é também nós darmos a nossa colaboração e reduzirmos os problemas de saúde que estão inseridos, principalmente na camada mais pobre do produtor rural. As regionais do Senar fecharam parcerias com empresas interessadas em ajudar a tornar o programa ainda mais eficaz. Algumas, inclusive, mostraram um pouco do trabalho durante o evento. Bom, e uma das novidades apresentadas aqui nesse espaço é um aplicativo, uma tecnologia que tem ajudado e muito os profissionais a identificarem prováveis e possíveis casos de câncer de pele nos produtores rurais. A gente sabe que os produtores, ficam muito expostos ao sol, ficam horas trabalhando nas lavouras, enfim, a céu aberto. Então é muito importante uma ferramenta como essa para ajudar no diagnóstico. Com certeza, a gente criou essa tecnologia principalmente pensando em quem está no campo, pensando nas pessoas que estão expostas ao sol, porque é uma tecnologia super acessível, qualquer celular consegue fazer. É uma foto de smartphone, em menos de 5 segundos eu tenho uma pessoa triada com uma acurácia de 93%. Dos pouco mais de 2 mil trabalhadores avaliados pelo aplicativo, 75 tinham lesões oncológicas. Outra parceria importante inserida no programa foi a da telemedicina, com acesso facilitado a clínicos, pediatras e psicólogos que auxiliam tanto o paciente quanto o profissional que faz o acompanhamento da família presencialmente. O médico de família que está assistindo o paciente também vai aprendendo nessas intervenções, né?
A partir de um certo momento, ele não precisa mais recorrer ao especialista, porque ele já teve oportunidade, ao longo das diversas intervenções, de ir também aprendendo, né, sobre aquela especialidade, né? Essa é uma iniciativa que reforça a importância de cuidar quem sempre está na base da produção de alimentos do nosso país, o que é muito bom. Agora você vai conhecer um pouco mais sobre o melhor sistema cooperativo do Brasil. Olha só! A jornada no campo nunca foi fácil. Às vezes a gente dorme dando risada e acorda chorando. Quando a estrada fica estreita, a gente busca caminhos. Dificuldade sempre tem, né? Mas a gente sempre trabalhou em família. A Cicobi acabou me ajudando. E realmente foi uma luz no fim de túnel. Eles entendem o que a gente precisa, né? Cicobi é família, né? O Cicobi gira com quem produz e o agro gira com o Cicobi. Gente, o Cicobi leva garantia e credibilidade para onde vai. Pode ter certeza. O Campo Vivo vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com muito mais conteúdo do mundo rural para você. Confere aí o que te espera. Cães da raça Border Collie estão ajudando produtores rurais no manejo das ovelhas com mais agilidade e menos estresse para o rebanho. Reaproveitamento de peças de motores está ajudando produtores rurais a economizar e investir em soluções mais sustentáveis. Você vai entender como o aumento dos preços de insumos, combustíveis e energia tem impactado diretamente a produção de batata. Tem muita informação te esperando por aqui. Fique por aí, a gente volta já já. E o nosso Campo Vivo está de volta, com as notícias e os destaques do agro brasileiro. Então, vem com a gente! No campo, o reaproveitamento de peças de motores antigos que antes seriam descartados tem se tornado uma alternativa mais barata e sustentável para o dia a dia das propriedades rurais. A solução une economia, funcionalidade e sustentabilidade no campo. Veja na reportagem de Isaac Rufino e Paulo Watanabe. O trator do Pablo já tem muitos anos de serviço no campo. Com o tempo, o motor começou a perder desempenho. O problema é que comprar uma máquina nova não cabia no orçamento e a retífica também estava cara. Eu tenho um trator Valmet, um 1180S, que inclusive é o 8º trator que veio para o Brasil com motor Season, né, que veio da Finlândia. E ele estava com mais 24 mil horas de trabalho, trabalhando bem, mas já estava com o motor cansado, né? E eu estava no ponto de fazer o motor do trator, né? Então eu comecei a pesquisar preço de retífica, de mexer e tal, e vi que a retífica é realmente mais caro, né? Investir em maquinário novo ainda é uma dificuldade para muitos produtores familiares. Um motor 0 km pode ter um custo muito elevado. Foi de olho nesta demanda que a empresa passou a produzir motores remanufaturados. O motor remanufaturado é um motor que ele é fabricado pelo fabricante original do motor, com peças genuínas e com peças novas e peças reutilizadas que já rodaram no campo e voltam para a fábrica. O motor que sai do campo e chega aqui na fábrica passa por um processo completo de desmontagem, limpeza e inspeção. A ideia é aproveitar tudo que ainda está em boas condições e substituir apenas as peças que não atendem mais aos padrões técnicos. Cerca de 85% de um motor como este aqui pode ser reaproveitado. Aqui nós temos um exemplo de como a peça chega, ela chega desse jeito do campo. Fazemos a parte de pré-análise, a parte de jateamento e depois fazemos as medições para ver se está tudo dentro das especificações de engenharia. E aí ela sai nova, ela sai como se fosse uma peça nova. Só que é uma peça reutilizada, dentro das especificações de engenharia. Então a gente economizou com água, energia, privando sempre a parte de sustentabilidade. O que antes poderia virar sucata, agora volta para o campo. Uma solução que reduz custos, diminui o impacto ambiental e aumenta a vida útil das máquinas. Na prática, um motor remanufaturado pode custar até 30% menos do que um modelo novo. Peças que poderiam estar sendo descartadas na natureza ou peças novas que precisariam ser compradas, então isso o motor reman ele quebra esse ciclo e dá uma vida nova para o motor que já estava em campo. Uma iniciativa que mostra como a sustentabilidade e a inovação podem caminhar juntas dentro das propriedades rurais.
No campo, os cães da raça Border Collie têm se destacado pela inteligência e habilidade no pastoreio de ovelhas. Em Pirapozinho, no interior paulista, eles ajudaram a tornar o manejo mais eficiente e a reduzir o estresse do rebanho. A reportagem é de Lais Araújo e Douglas Alves. Com movimentos rápidos e olhar atento, o Border Collie mostra porque é considerado uma das raças mais inteligentes do mundo. No campo, o cão se transformou em um verdadeiro parceiro do produtor rural. Nesta cabanha de Pirapozinho, atualmente são 4 cães que se revezam no pastoreio das ovelhas. Mas por aqui tem muito mais. O Rafael, que é o produtor das ovelhas, viu na raça uma oportunidade para acabar com a falta de mão de obra no campo. A paixão pela sinofilia de funcional, né, que é os cães de função, foi a primeira coisa que me chamou a atenção no Border Collie. E depois a demanda realmente por um parceiro no trabalho, né, por uma ferramenta de trabalho no dia a dia da pecuária. Eu, como zootecnista, eu vi a dificuldade no campo em se ter mão de obra. A gente está cada vez mais com a mão de obra escassa. E o Border Collie é um aliado fundamental para quem deseja uma mão de obra de qualidade na pecuária. A raça foi desenvolvida na fronteira entre a Escócia e a Inglaterra, especialmente para o trabalho de pastoreio. Com reflexos impressionantes e grande capacidade de concentração, os animais conseguem conduzir o rebanho com precisão, mesmo em grandes áreas. Ele foi selecionado para a função de pastoreio, né? E para ele chegar a esse nível de trabalho que ele tem hoje, que ele é a raça mais eficiente na questão de pastoreio no mundo. Então ele consegue ler o rebanho, ele consegue antecipar o movimento do rebanho. Tudo isso faz com que ele faça um pastoreio com mais eficiência do que qualquer outra raça, talvez até do que a gente mesmo, se a gente fosse fazer a cavalo ou a pé. Além da obediência e da facilidade no aprendizado, uma das vantagens do Border Collie é o comportamento mais silencioso durante o manejo. Os cães quase não latem, o que ajuda a reduzir o estresse das ovelhas e contribui para o bem-estar animal na pecuária. O Border Collie, ele trabalha com pressão psicológica, então é o mínimo contato físico possível. Então esses cães não latem no trabalho, eles mordem, a mordida é uma ferramenta que eles utilizam quando necessário, né, para se defender. Mas assim, eles estão sempre equilibrados e sempre focando em manter esse rebanho unido sem estressar. Então, realmente, eles mantêm o manejo racional, que a gente chama. Mas toda essa obediência não acontece da noite para o dia. O treinamento exige meses de dedicação, paciência e muita repetição. A adaptação entre o animal e o rebanho é feita aos poucos, sempre com respeito e controle. Ele normalmente já começa a ter o interesse pelo rebanho nessa idade de jovem aí, 5 meses em média, ele já está começando a ter o interesse pelo rebanho. A gente começa a apresentá-lo ao rebanho, né, em algumas vezes, mas o treinamento propriamente dito é em torno de 1 ano. Em média, um treinamento demora de 8 meses a 1 ano. No dia a dia do campo, a parceria entre o homem e o animal segue fazendo a diferença. E com inteligência, disciplina e precisão, o Border Collie mostra que é mais do que um cão de companhia. É um importante aliado no trabalho rural. Ele é um auxílio mesmo, né? Ele precisa de um condutor, então de qualquer jeito você vai ter que ter uma mão de obra. Mas sim, ele trabalharia por 2 pessoas tranquilamente nesse manejo. Uma parceria, gente, que mostra como o treinamento e a inteligência dos animais podem fazer toda a diferença na rotina da pecuária, não é mesmo? O aumento nos custos de produção tem preocupado produtores rurais em todo o país. Fertilizantes, diesel e energia ficaram mais caros nos últimos anos, impactando diretamente o campo e o bolso do produtor. Entre os setores estão a produção de batata, que enfrenta desafios para manter a rentabilidade. A reportagem é de Renata Afonso e Paulo Watanabe.
Esta batata inglesa foi plantada há 35 dias, momento que mais precisa de fertilizantes para desenvolver. Ricardo conhece bem a produção. Planta batata há mais de 30 anos na região de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. O fertilizante ela engrossa, senão ela não vai ter tamanho, e hoje o pessoal que consome essa batata tem que ter tamanho. Se ela não tiver tamanho, ela não vai para o mercado. Se ela for uma batata pequena, miúda, ela é praticamente descartada para essas batatas palhas que não têm valor comercial. A produção de batata sempre foi cara, segundo o produtor, mas agora está demais. Os gastos com fertilizantes praticamente dobraram. E os altos custos levaram o produtor a reduzir em 30% a área de batata plantada. São 600 toneladas de fertilizantes para 200 hectares de batata. Na safra passada, Ricardo gastou R$1.200.000 com esses insumos, importados de regiões em guerra. Para este ano, o produtor calcula gastar R$2 milhões. A gente teve em fertilizantes aí uma alta de até 100% em nitrogenados. E aí você pega fósforo, potássio, uma subida em mais ou menos em torno de 60% dos valores que a gente vinha pago há 2 meses atrás. Os gastos com diesel também estão pesando, pelo menos 40% a mais. Com uma produção tecnificada, não há muito o que fazer. São manobras que você tem que fazer, de gradagem, aradora, plantio, não tem como economizar no diesel. O gasto é o mesmo, então o que a gente optou é implantar menos para economizar de alguma forma, ter um custo menor, ver se a gente tem preços melhores no mercado final. Ricardo coloca ainda outros itens na balança dos custos de produção. Energia, que subiu 15% este ano, embalagem e atravessador. A gente embalava batata em 50 quilos, usava uma embalagem, usava uma pessoa para pegar esse saco. Hoje a embalagem 25 quilos, precisa 2 embalagens, precisa 2 pessoas para pegar. Encareceu também nisso, o frete também encareceu muito. Aí você paga o atravessador no meio, ele ganha por venda de sacas, não por volume. E é o que acontece, encareceu tudo. Está tudo abusivo, está difícil trabalhar. Mesmo estando difícil trabalhar, Ricardo aposta num bom resultado. Eu acho que plantando menos a gente vai ter menos prejuízo, menos oferta no mercado, preços melhores. Todo agricultor vai ter que se conscientizar e não plantar a mesma área que vinha plantando, senão a gente não vai aguentar ficar no mercado. O cenário acende um alerta para o impacto dos conflitos geopolíticos e da economia global no dia a dia do agronegócio brasileiro. A gente faz mais uma pausa rapidinha aqui no nosso Campo Vivo. Mas continue aqui com a gente, porque daqui a pouco tem muito mais informações te esperando. Fique por dentro do mercado com as dicas de Ismael Menezes. Tem muito mais te esperando por aqui. O Campo Vivo e eu voltamos em instantes. Voltamos com o nosso Campo Vivo. É sempre um prazer enorme ter a sua companhia do começo ao fim do nosso programa. Vem comigo então para mais notícias. Agora é a hora do nosso quadro Em Dia com o Mercado. Ismael Menezes chega trazendo informações, análises e orientações importantes para você, produtor rural, tomar decisões com mais estratégia no campo. É com você, Ismael. Olá, aqui é Ismael Menezes da MD Commodities. Seja bem-vindo a mais um Em Dia com o Mercado. Na última semana nós tivemos um forte movimento de queda sobre as cotações de soja na Bolsa de Chicago, pegando muita gente no contrapé e muitos vêm questionando o que vem acontecendo. Então vamos entender essa situação, entendendo exatamente os riscos e as oportunidades no mercado de soja com o cenário atual. Vale destacar que nesse momento o mercado está muito atento ao plantio da safra 26, 27 nos Estados Unidos. Plantio que entra aí na reta final, atingiu 87% na última semana e agora na próxima semana, a atualização acontece toda segunda-feira, deve atingir algo entre 94% e 95%. Então eles estão na reta final do plantio e vale destacar que a condição de safra que passou a ser reportada na última semana tem um início bastante promissor, atingindo 66% das lavouras em condições boas e excelentes nos Estados Unidos, e essa condição pode melhorar ainda mais nas próximas semanas. Isso porque a previsão de chuvas para as próximas semanas, no acumulado de 15 dias, traz aí bons volumes de chuvas para grande parte do cinturão produtivo americano, e isso pode favorecer a condição de safra nas próximas semanas. De outro ponto que vale destacar que tem impacto sobre as cotações é a forte posição comprada dos fundos de gestão ativa, fundos
que operam grandes volumes de soja na Bolsa de Chicago e tem impacto sobre as cotações. Observe que a posição comprada no complexo de soja, somando as posições dos contratos de soja, óleo e farelo, atingiu aí 453 mil contratos comprados na posição líquida. Tivemos aí um recorde nas últimas semanas, mas observe que essa posição ainda é uma das maiores dos últimos 20 anos, ou seja, essa posição comprada pode trazer aí um forte impacto sobre as cotações, porque se os fundos liquidarem as posições compradas, esse impacto é direto sobre os preços. Observe que nós tivemos um forte movimento de alta sobre as cotações da Bolsa de Chicago em fevereiro, assim que Trump anunciou um choque de demanda sobre a safra americana, o que não vem acontecendo, e logo após o conflito no Oriente Médio, que elevou aí as cotações na Bolsa de Chicago. As cotações ficaram aí lateralizadas por muito tempo, aguardando o que ia acontecer, e observe que nos últimos dias nós tivemos aí uma forte queda sobre as cotações. Isso porque o acordo de paz, a possibilidade do acordo de paz no Oriente Médio pode trazer um forte impacto sobre as cotações de petróleo e também sobre o óleo de soja que subiu após o conflito. Somado ao clima favorável nos Estados Unidos, os fundos começam a liquidar as suas posições compradas, trazendo uma forte queda sobre essas cotações. Esse impacto nos últimos dias foi de alguma coisa traduzido em reais por saca, alguma coisa na casa de R$ 6 a R$ 8 por saca. Por isso, muita atenção, as oportunidades estavam acontecendo e a dica aqui é o seguinte, na comercialização, quando a oportunidade aparece, você tem que saber aproveitar essa oportunidade. Tivemos aí várias semanas de condições bastante interessantes na comercialização, com as cotações bastante sustentadas e agora os fundos passam a liquidar as posições. Por isso, muita atenção, fuja dos barulhos de mercado e foque na gestão de risco na comercialização. Outra dica valiosa, me siga no Instagram, ismaelmenezes.mdc. E lembre-se, nós temos encontro marcado aqui sempre para você ficar em dia com o mercado. Obrigada sempre por suas contribuições tão valiosas por aqui, viu, Ismael? Informações de mercado é fundamental para quem toma todas as decisões no campo, não é mesmo? O sabor e a qualidade dos produtos da agroindústria familiar do Paraná estão sendo reconhecidos em todo o Brasil. Doces, queijos e sucos produzidos por pequenos produtores já acumulam medalhas e premiações importantes. Confere todos os detalhes agora na reportagem. A Vitória é produtora de doces na Feira Sabores da região norte e noroeste do Paraná. Ela mora em Marialva e deixou uma oficina automotiva para se dedicar à produção da agroindústria. Ela foi premiada como o melhor doce do Paraná e um dos melhores do Brasil. Eu tinha uma oficina automotiva e em outubro de 2024 eu ganhei de presente um doce de leite lá da região de Cascavel. E o pessoal falou que o doce de leite lá estava fazendo muito sucesso, o pessoal estava gostando bastante. E eu provei realmente um doce delicioso, mas eu sempre gostei do doce um pouco mais escuro, um pouco mais firme, assim como é o nosso. E aí eu falei, eu acho que eu consigo fazer um doce desse. E por curiosidade eu tentei fazer para ver o que dava. E a gente teve um resultado tão bom, tão bacana, que eu falei, agora eu vou começar a vender esse doce, vou começar a trabalhar com esse. Em fevereiro de 2025 já, eu vendi a minha oficina automotiva e já me dediquei 100% ao doce de leite. Desde então a jornada dele tem sido muito bacana. Em julho de 2025 mesmo, ele concorreu ao prêmio de melhor doce de leite do Brasil. Em novembro, ele foi lá para a COP30, para Belém do Pará, através da empresa B8 Mercedes-Benz e ficou lá no stand deles da Green Zone. E agora, em fevereiro de 2026, a gente foi eleito o melhor doce de leite do Paraná. A Celina de Maringá conquistou uma boa premiação na produção de queijos especiais. São 6 medalhas, uma de prata, 2 de bronze, 3 ouros em um concurso realizado em Blumenau no ano de 2025. Ela conta como tudo começou na época da pandemia, ao lado do marido na produção de queijos especiais. Meu marido é zootecnista, se formou aqui na UEM e ele decidiu, na verdade, quando ele se formou, ele foi trabalhar fora. Passaram-se os anos, a gente casou, tivemos uma filha e ele falou, ai, que bom se a gente morasse no sítio, né? Então voltamos para o sítio e ele começou a mexer com a produção de leite. Aí uma vaca pariu antes do tempo. E daí era, assim, pouco leite para você ligar o resfriador, né? Porque o resfriador você tem que ter uma grande quantidade de leite e muito leite para jogar fora, porque dava dó. Aí ele pediu para minha sogra, que é a dona Madalena, ensinar ele a fazer queijo branco. Aí, a partir desse momento, a minha sogra começou a ensinar ele foi se especializando em outros tipos de queijo e
Ele falou, Celi, vamos homenagear minha mãe? Colocar o nome da marca, Dona Madalena? Eu falei, vamos, né? Nada mais justo, porque foi ela que ensinou para ele. O produtor de uva de Marialva, Ronaldo Comegai, tem o selo de identificação geográfica desde 2008 como viticultor e medalhas de platina e mérito uva na produção de suco. Eu tenho já 27 anos de produtor rural, que eu estou produzindo a uva, e a uva de suco faz pouco tempo, faz uns 4 anos que a gente está produzindo a uva de suco. Como é esse mercado? O senhor está no mercado que está numa cidade que é considerada capital e sai bem? Nós estamos praticamente iniciando. São 3 anos que a gente começou a produzir um suco e também tentando entrar no mercado. Agora me fala um pouco desses prêmios que vocês receberam aí no concurso que participaram. Nós recebemos mês passado no primeiro concurso de suco de uva do brasileiro, e nós ganhamos a medalha de platina e mérito uva. E para fazer esse suco aqui dá muito trabalho ou não? A gente gasta mais ou menos 1 dia e meio para fazer até a moagem da uva, até a extração dela, e o envasamento vai 1 dia e meio mais ou menos. E é um trabalho na propriedade do senhor, com a família? O senhor tem funcionários? Não, é feito na cooperativa nossa de Marialva ali. Na cooperativa? É na cooperativa, como a Frute. O Paraná é dividido por 8 feiras de sabores regionais e uma edição estadual em Curitiba, com a participação ao todo de 300 produtores. E pelo menos 1/3 deles já foram premiados pela qualidade dos produtos. A Feira Sabores do Paraná aproxima produtores e consumidores por meio dos produtos da agroindústria familiar, reunindo uma diversidade de alimentos e formas de produção da agricultura paranaense. A gente tem vários produtos premiados, entre queijos e cafés principalmente, né? Entre outras premiações para produtores, como o Prêmio Orgulho da Terra, e além de produtos certificados com selo arte, que é o selo artesanal concedido pelo Ministério da Agricultura para produtos de origem animal, como mel e como o queijo, né? E esses prêmios, gente, mostram como a agroindústria familiar paranaense tem investido cada vez mais em qualidade, inovação e valorização dos produtos regionais. Um reconhecimento que fortalece o campo e também abre novas oportunidades para todos os produtores. E assim terminamos o Campo Vivo de hoje. Foi bom demais levar até você as notícias mais importantes do mundo agro e ajudar a começar a semana muito mais bem informado, não é mesmo? Perdeu algum trecho ou quer rever essa edição? É simples. Aponte o celular para o QR Code que está aqui na sua tela e você vai ser encaminhado direto para o programa de hoje. E se quiser sugerir uma pauta, fazer algum comentário ou, quem sabe, compartilhar a sua opinião, mande uma mensagem para o 43 99993 1360. Eu sou Luli Barbeiro e espero por você no próximo Campo Vivo Inédito, sempre aos domingos, a partir das 7h30 da manhã. Até lá, tenha uma ótima semana!